Glória a Deus. Pode ser, irmãos? Amém. Fiquemos em pé nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 18. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Lemos assim: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: pôs-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, falai conosco, derramai teu Santo Espírito entre nós, falai com a tua igreja de uma maneira especial e maravilhosa, em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis, e nesse texto que nós lemos aí, irmãos, é um texto muito conhecido, onde narra sobre a tomada dos filisteus da arca da aliança. Os filisteus capturam a arca da aliança, e o povo de Israel passa por momentos muito difíceis. Glória a Deus. Foi uma época, irmãos, de altos e baixos, porque Israel estava chegando ao final do penúltimo juiz de Israel, dos últimos 2 juízes em Israel. Israel teve ao todo 16 juízes, sendo que dos 2 dos últimos foi esse que morreu, Eli. Depois de Eli foi o profeta Samuel, o último juiz, a saber, que julgou Israel. Era uma época de altos e baixos, porque se o juiz era fiel, todo o povo era fiel. Mas se ele era infiel, levava o povo à infidelidade também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, que nós, sem querer, influenciamos outras pessoas a adorarem a Deus ou não, a servirem a Deus ou não, através da nossa maneira de a gente cultuar e adorar ao Senhor. A sua vida é um livro aberto. Pastor, ninguém sabe da minha vida. Você que pensa. Todo mundo sabe da sua vida, né? Por quê? Porque você é servo de Deus. As pessoas têm que olhar para você mesmo, têm que preocupar com o seu casamento, com seus filhos, com a sua família, que você é modelo. Então você tem que orar e buscar e ser um exemplo para essa geração. O meio texto que nós lemos é lá no período de perturbação do povo de Israel. Eli, irmão, foi um grande homem, como nós vemos no texto aí, no versículo 20, ele julgou a Israel durante 40 anos. Foi um grande juiz, né? Julgou Israel por 40 anos. Não é pouca coisa, irmãos.
Ele julgou Israel há muito tempo. E o texto que nós lemos aí, vamos falar um pouquinho sobre ele. Estava conversando com a Jaci essa semana, sobre a importância de nós examinarmos esses grandes homens do passado. E o sacerdote Eli, irmão, foi sumo sacerdote, juiz em Israel. E ele viveu na época do profeta Samuel. Talvez a coisa de melhor que o sacerdote Eli fez foi educar Samuel. Ele educou Samuel muito bem. Porque diz a Bíblia que todas as palavras do profeta Samuel, nenhuma caiu por terra. Samuel aprendeu muito com aquele homem. Então, irmãos, ele era conhecido, era mais conhecido pelas suas falhas. Nós somos conhecidos muito pelos nossos erros, irmãos. Quando a gente fala de Davi, talvez você, quem conhece a Bíblia, quem estuda, quem lê a Bíblia, ele não vai lembrar do homem que matou Golias. Ele não vai lembrar do homem autor no Salmo 23. Ele vai lembrar daquele que cometeu adultério com Batseba, que mandou matar ele. Porque os nossos erros marcam a nossa vida. Então ele era conhecido pelos seus erros. E um dos erros que ele cometeu foi a falha em disciplinar seus filhos. Filho não é cliente. Cliente sempre tem razão. Seu filho não. Na sua casa você põe regras. Você põe as regras na sua casa. A sua casa tem que ter chefe, tem que ter líder. O homem tem que ser o cabeça daquela casa. Ele tem que ser aquela autoridade máxima. Ele fala e todo mundo tem que obedecer. Por que, pastor, tem que ser assim? Estava vendo o Richard falar sobre os ataques dos animais, né? Não sei se ele é biólogo, o que é? E ele falava, olha, só porque está tendo muito ataque de cachorros, ele falou o nome das raças, eu não lembro de todas, mas não vou falar agora para não correr o risco de errar. Então, sabe por que tem muito animal atacando? É porque aquela casa, animal é criado em bando, não é? Na alcateia, não é? Então tá. Lá não tem o alfa, o líder da alcateia? Não tem ou não tem? Tem. Lá naquela casa onde ele está, ele é tratado como um bebezinho. Ele vai para a cama, ele vai para isso, para outro lugar, vai para todo lugar. Mas ele não vê o líder, ele não vê quem manda, quem tem autoridade, não é te mandar, quem tem autoridade, quem lidera. O que acontece? Já que não tem líder, eu vou assumir a liderança. Palavra de quem estuda, não é eu não. Pode pesquisar o Richard. Então ele assume aquele papel de liderança. Quando algo não sai como ele quer, ele ataca. Só que nós devemos liderar a nossa família, liderar a nossa casa, liderar o nosso lar. Temos que educar nossos filhos no caminho do Senhor. Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, eram pecadores. Deus o advertiu que ia corrigir aquela família e acabou corrigindo. Eli recebeu uma mensagem de Deus, informou que a sua linhagem sacerdotal seria removida no mesmo dia. E ele teve tempo de corrigir seus filhos e não corrigiu. Não corrija seus filhos enquanto é tempo. Nossos filhos, os meus já cresceram, foi feito, não foi feito agora só oração. Né? Mas enquanto está pequeno, você pode educar, você pode corrigir. Ele nasce e você molda, você vai moldar. Se o pai é educado, os filhos vão ser educados. Se o pai e a mãe é sem educação, os filhos vão ser sem educação. Se o pai trata a esposa bem, possivelmente aquele rapaz vai casar e tratar a esposa bem. Se a filha não respeita, vê que a mãe não respeita o pai, não há respeito, vamos casar, vai ser a mesma coisa. Porque o fruto não cai longe da árvore. Você é exemplo para a sua família. Ele não corrigiu, corrija, ensine, que aí vai dar certo. Ele só advertiu, e tem hora que só advertência não vai dar.
Quais são os pontos fortes de Eli? Ele julgou Israel durante 40 anos, muito bem. Ele falou com Ana, tudo bem que no começo ele não soube interpretar que aquela mulher estava sofrendo, mas depois ele abençoou e o Senhor abençoou aquela mulher e ela teve um filho que foi Samuel. E o ponto forte na vida de Eli foi que ele educou o seu filho, educou Samuel, treinou ele para ser um sacerdote, porque profeta é dom de Deus, né? E Samuel foi o maior juiz que teve em Israel. Era o homem que orava e descia fogo no céu. Era o homem que falava e Deus atendia. Talvez depois de Samuel só Moisés teve tanta intimidade com Deus, né? Quais são a lição que a gente aprende com Eli? Pais, os pais precisam ser responsáveis pela disciplina dos seus filhos. Moisés citou o Salmo 127, herança dos seus são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Seus filhos são herança, então você tem que educá-los, você tem que treiná-los para adorar a Deus. Eu dei aqui um testemunho, o pastor Jornando testemunhou lá na convenção. E próximo à casa dele, onde ele tem uma propriedade, no bairro Santa Cecília, quando ele estava ali, tinha um casal cristão, um casal bom, de determinada igreja, via sempre eles indo, voltando para a igreja. Os filhos dele começou a crescer e eles não ensinaram eles a servir a Deus. E de repente, nosso filho na adolescência, é normal sair, é normal esfriar na fé, às vezes parar de vir na igreja, não vem tanto, e se o pai não pegar no pé, ele desvia. E os filhos foram saindo, de repente começou a namorar com o rapaz do mundo, de repente começou a beber uma cervejinha para aqui e para ali, e o pai falou: não, vou beber, pode beber aqui em casa, melhor beber aqui do que na rua. Já deve ter ouvido isso, né? E a moça: não, pode vir para casa, pode deixar o rapaz dormir aqui, é melhor fazer aqui do que fazer na rua, em outro lugar. E assim foi indo. Hoje tem 2 famílias lá dentro, e o pai não aguentou, arrendou uma chácara na roça, foi trabalhar e servir a Deus, largou a família. Todo mundo desviado. Por quê? Não corrigiu. Eu sou de uma época que para o homem fazer sexo com uma mulher, ele tem que levar ela para o altar, tem que ir lá no cartório, passar ela para o nome dele, dar um nome, dar uma aliança. Pastor, isso é radicalismo? Não, não é radicalismo, é o que a Bíblia ensina, quer você goste ou não. E eu não estou aqui para pregar o que você gosta, estou aqui para falar o que Deus manda falar. E se você tem uma família abençoada, não cometa esse erro do sacerdote ali, eduque a sua família. Que quando aquela mulher, esposa do sacerdote Finéias, viu que seu sogro, ouviu falar que seu sogro morreu, seu marido também morreu, e a arca foi tomada, as dores de parto vieram, e ela deu uma luz. E sabe qual foi o nome que colocaram no filho? Icabode. Foi-se a glória. É uma palavra hebraica que expressa algo muito mais. É uma palavra que, de certo mau agouro, por assim dizer, né? Que significa foi para o exílio, foi-se a glória. Então, acabou a glória, foi-se a glória. Você não quer que a glória de Deus saia da sua vida. O povo de Israel estava acostumado, se apegava às relíquias sagradas como se fosse a presença de Deus, a arca da aliança. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é Deus. Isso aqui é um livro escrito com páginas bem elaboradas, mas ainda é um livro comum. O que torna ele especial é o que está escrito aqui, quando você põe em prática na sua vida, tá? Mas não é objeto de idolatria. Você conosco hoje, sabe que a Bíblia
o termo Bíblia é de origem grega que quer dizer livrinhos, ou seja, vários livros, uma enciclopédia. E nós não podemos idolatrar nada. Icabod significa, em hebraico, a glória se foi. Ou onde está a glória? Onde é que está a glória, irmãos? Aonde é que está a glória nesses dias? Porque em nossos dias, onde é que está a glória? Temos igrejas lotadas, amém? Muito lotadas. Igreja lotada de pessoas sem compromisso de verdade com a santa palavra de Deus. Igreja lotada de pessoas, os que se vestem do jeito que querem, que se vestem da forma que bem imaginam. É o que eu falei no domingo, eu não tenho nada a ver e não tem importância, que vai levar muita gente para o inferno. Ah, pastor, roupa não salva. Eu sei que não, mas roupa representa. Dá para ir lá diante do juiz, vamos nascer de mini sai sem camisa cavada? Não vai. Tem que ser bem apresentado. Por quê? Respeito, reverência com o juiz, que é o ser humano, que tem aquela autoridade, e com o ambiente. A roupa representa o que você é. Não salva? Claro que não. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo na minha vida, por que eu estou vivendo velho? Por que eu estou vivendo na velha natureza? Nós temos que tomar cuidado. E por tomar cuidado, eu coloquei lá no grupo da igreja, alguns irmãos não assistiram, vale a pena assistir um vídeo, um podcast com o Tiago Larrocha, que é um pesquisador brasileiro. Ele vai falar sobre tatuagem. Eu não estou falando de religião. Vê lá que vale a pena você assistir. Ele diz assim: se você começou a fazer, pare. Se você pode tirar, tire agora mesmo, porque é ruim para a sua saúde. Não vou explicar, mas você assiste lá, vale a pena você assistir. Porque a igreja do Senhor precisa estar atenta, porque de agora para frente nós vamos ver muitas coisas. Então, onde está a glória, irmãos? Hoje, em vez de se pregarem a palavra de Deus, as igrejas estão promovendo grupo de teatro, danças. Pode haver representação na igreja? Claro que pode, mas desde que não substitua a palavra. Pessoas que na hora do recebimento do Espírito Santo começam a rodopiar e fazer gestos. Eu não sei se aquilo é espiritual ou não, irmãos. É difícil saber. A igreja do Senhor está caindo no ridículo, irmãos. A tecnologia está sendo usada para enganar as pessoas, causar emoção. Eu não quero que quem entra aqui na igreja pentecostal do Brasil se sinta emocionado. Eu quero que ele se sinta tocado pelo Espírito Santo, que ele tente falar: eu preciso mudar a minha vida. Mas não é porque eu tenho que mudar, é porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. É ruim você ver, como eu vi hoje, um vídeo de um pai falando que perdeu seu filho para o tráfico lá no Rio de Janeiro ontem. Ele falando: olha, se você tem filho, ensina ele que droga e esse mundo só leva a isso. Meu filho morreu lá, estava no meio, e eu ensinei, falei, mas não ouvi. É ruim, irmãos. 126 pessoas morreram ali. É ruim? Claro que é. Podia ser criminoso? Pode, mas ainda assim tem pai, tem mãe, esposa, filhos. Então é ruim, a gente não quer isso. Como é que a gente faz? Ensinar o caminho certo. Provérbio 22, a Bíblia profetiza: ensina a criança no caminho que você deve andar, e quando ele for velho não vai se apartar nada desse caminho.
E nesse ponto ninguém foi melhor do que os pais de José. Convido aquele rapaz, 14 anos, digamos assim, 14, 15 anos. José foi vendido para o Egito. E lá no Egito o homem foi fiel. Então, tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. Com quem ele aprendeu? Pai e mãe. Não foi com o pastor, não foi com a irmã, não foi na sinagoga, foi com o pai e com a mãe. Quem ensinou o temor de Deus foi o pai e a mãe. Segundo a Bíblia, ao que a gente entender isso, nós temos que tomar cuidados. Romanos 1,16, sabe o que Paulo diz? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Evangelho é salvação, é poder. Não é para a pessoa se sentir emocionada. Tem dia que o Senhor vai te tocar, mas quando o Espírito Santo te tocar, vai ser uma emoção diferente. Vai ser aquela emoção que vai te levar a ser uma pessoa melhor. Vai aquela emoção que vai dizer, o Senhor vai dizer para você, que você vai nas lágrimas, vai descer, o Espírito vai te tocar, em alguma coisa vai acontecer, você vai procurar corrigir sua vida. Porque a luz vem para a gente enxergar melhor. O Evangelho é um poder que cura, que liberta, que transforma. O povo de hoje, as igrejas estão cheias de amuletos, estão pegando tudo do passado de novo, estão voltando lá no Velho Testamento. Tem pastor se vestindo como sacerdote no Velho Testamento, com kippá, com aquele chapeuzinho, né? Aquele gorrinho chama kippá ali, com os amuletos tudinho do Velho Testamento. É vergonhoso ver a igreja do Senhor passar por isso, vendendo rosa, sabonete, água ungida, escritura no céu, tijolo, é tanta coisa, irmãos. Infelizmente estamos vivendo em dias em que há um certo avivamento, mas há também uma barganha com Deus. Faz isso e Deus faz isso. Não é assim que funciona. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você aproxima de Deus e crê que Ele vai te dar o galardão, é Ele que vai te abençoar. Estão voltando lá no Velho Testamento, pegando tudo de volta novamente. Onde é que está a glória nos nossos dias hoje? Usa a sua fé, irmãos. Não se apegue. O povo de Israel, a sogra, a esposa de Finés, a nora de Eli, o sacerdote Eli, ela morreu. O sacerdote caiu para trás quando mencionou a arca da aliança foi tomada. Eles eram muito apegados ao material, porque para eles, aonde estava a arca da aliança, Deus estava. Aonde os objetos sagrados estavam, Deus estava. Mas era representação. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou, ontem, hoje e amanhã seria eternamente a mesma pessoa. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Mateus 18, versículo 20, onde vêm 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavra do próprio Cristo. Joel 2,28, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Jovens, vossos velhos terão visões e profetizarão. Ou seja, olha, o mesmo Deus que falou tudo isso não mudou. Ele continuou curando, abençoando, salvando, libertando, transformando. Por que não está acontecendo isso mais? Porque não está se cumprindo. Mateus 18, verso 19, aonde diz que se 2 pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, será concedida por meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Então, porque as pessoas não estão orando e não estão fazendo dessa oração uma unanimidade.
Nós queremos ver a igreja cheia, mas nós queremos ver as almas transformadas. O que estamos fazendo para ver os pecadores na igreja? Olha, acabou, foi-se a glória. Não pode ir a glória, não, irmãos. Hoje em dia está tendo muita festa. O crente quer viver de festa em festa, né? É festa disso, festa daquilo. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Se uma pessoa entra numa igreja, qualquer uma, e não há mudança, tem alguma coisa errada. Ou Deus não está no meio daquele povo, ou aquela pessoa não foi tocada por Deus. Duas coisas aconteceram aí, uma dessas duas. Ou Deus não está no meio daquele povo, ou aquela pessoa que entrou não deu lugar para ser tocada. Porque onde é o Espírito do Senhor na liberdade? Porque se alguém está em Cristo Jesus, 2 Coríntios 17, a nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. A linguagem, aquela vida pecadora vai ficar tudo para trás. Então, como é que está a glória de Deus na sua vida? Lá no seu lar, na sua família? Lembra quando Davi tentou buscar a arca da aliança, não tinha estudado ainda o assunto bem, trouxe e houve morte. Mandaram a arca da aliança para a casa do sacerdote, que ajudava no templo. E quando a arca entrou naquele lugar, ele foi abençoado. Aonde o lar daquele homem foi totalmente transformado, porque ele recebeu com reverência. Ele tratou as coisas de Deus como deve ser tratada. Lá no seu lar, para ser abençoado, você precisa agir com reverência na casa, na sua casa, na casa de Deus, como Obed-Edom, eu lembrei o nome dele agora, Obed-Edom fez. A arca, quando falaram para Davi, olha, por causa da arca da aliança, Deus abençoou a casa de Obed-Edom, e todo mundo ficou sabendo. Davi pesquisou, foi lá e buscou a arca da aliança no ombro do sacerdote, e não no animal, no carro. Vamos ficar em pé. Que o Senhor vá lá no seu lar, na sua família, abençoe o seu casamento, seus filhos, sua família. Amém?